Satisfação estar aqui mais uma vez com o nosso podcast Agro 2, direto de Rio Verde, capital do agronegócio, eu sempre falo isso, né? O Agro 2 não está aqui nessa região por acaso, é uma região importante demais para esse setor que também é muito importante para o país. E aí, tá gostando dos nossos podcasts, dos nossos episódios? Pode mandar uma sugestão aí, sugestão de convidados aqui da região sudoeste do estado, viu? Acessa o nosso Instagram, né? Você tem o nosso Instagram, é @portalagro2, também no Facebook, no TikTok. Você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, ativa aí esse sininho, né, de notificação, se inscreva no nosso canal. Toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber notificação e vai poder ver em primeira mão. Também tem o nosso canal de cortes. Você está naquela correria do seu dia a dia, está querendo uma entrevista mais curta, pode acessar o nosso canal de cortes. Olha, hoje o nosso assunto aqui é muito interessante, é bacana demais. Eu vou conversar com uma pessoa que tem uma influência muito grande no agronegócio aqui em Rio Verde, em Goiás, participa de entidades classistas, né, tem uma importância muito grande na luta pelas mulheres no agro. Tá curioso para saber quem é a minha entrevistada? Pois é, roda a vinheta primeiro que já eu te falo. Estamos lá com o nosso podcast Agro 2, sempre faço questão de falar aqui, tem episódio novo toda segunda e toda quarta-feira com personalidades, autoridades, pessoas, né, ligadas ao agro. A gente está sempre falando do assunto do agro, porque é um assunto que interessa e é importante demais para todo mundo. E hoje a minha entrevistada, ela tem um papel fundamental na luta pelas mulheres no agro. Vou te apresentar aqui a Rízia Ribeiro. Rízia Ribeiro, que passou uma temporada grande no Senar, Goiás, quase 20 anos. Hoje é presidente da comissão FAEG Mulher. Isso. E também no Sindicato Rural de Rio Verde. Sindicato Rural de Rio Verde, isso aí. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Para mim é um orgulho muito imenso estar sentada aqui, batendo esse papo com você. Pois é, e falar do agro, quando você chegou aqui, você falou, olha, não, para mim não tem tempo ruim não, se é para falar do agro, eu estou sempre tranquila, é isso? Exatamente, eu acho assim, quem tem a oportunidade de sentar e conversar sobre o agronegócio, quem é produtor, quem trabalha no setor, não pode perder essas oportunidades, né? A gente tem que dar voz ao agro, a voz ao nosso trabalho. Olha, eu vou já te perguntar, como é que começou a sua ligação com o agro? Então, quando a gente fala em Rio Verde, a maioria da população aqui veio do setor rural, né? Eu sou neta de produtores rurais, fui filha de produtor rural, meu pai saiu da atividade na década de 70, entre 70 e 75, foi uma época muito difícil para o agronegócio. Então, foi uma época que a maioria dos grandes produtores, médios e pequenos, deixaram a atividade, vieram para a cidade ou foram para grandes centros, e foi o que aconteceu com meu pai. Ele vendeu a propriedade, ele foi para São Paulo, moramos por um período, né? Retornamos, e eu nunca perdi esse vínculo, porque acabou que meu avô ainda tinha propriedade, tinha os tios, e como a maioria dos abobrenses, dos rioverdenses, né? Eles têm esse vínculo com o rural. Ou seja, porque são filhos de produtores, sobrinhos, tios, amigos, então a gente sempre tem esse contato direto com o agro, né? Chegou a morar na fazenda também? Sim, eu fui criada na propriedade rural. Então, como é que era a sua infância ali? Com certeza gostava muito. Olha, eu estava falando justamente semana passada sobre isso, porque eu vi um vídeo que mostrou uma feira que está acontecendo em Goiás, e que estava passando muito carro de boi, né? E eu falei que eu me lembro da minha infância, do meu avô estar puxando madeira, puxando tora no carro de boi. Ele tinha uma serraria na propriedade rural dele, e que ele buscava essas toras para trazer para a serraria, para cortar essa madeira, fazer tábua e fazer móveis e vender isso para produtores rurais, né, da região, para a cidade também. Então, assim, quando a gente fala no agro, eu tenho essa memória muito forte dos meus avós na propriedade rural, do meu avô que tinha um engenho de cana, né? E ele produzia cana, produzia rapadura, produzia açúcar e vendia aqui em Rio Verde. E coisa que não é tão comum hoje em dia. Não era tão comum. Então, eu era muito pequena e eu me lembro assim, do meu avô comentar que ele estava
pegando o carro de boi para Itumbiara, para trazer sal para a região. Então, ele buscava isso e vendia na região. Ele era muito comerciante, né? E, na época, o meio maior de transporte que tinha era o carro de boi e um caminhão. Eu me lembro que ele tinha um caminhão, era um dos únicos que tinha caminhão na região. Então, acabava que a casa da minha avó era cheia de produtores rurais que vinham para as feiras e que ia para a casa da minha avó, às vezes levando porco, lata de banha, porque colocava isso no caminhão do meu avô para trazer para as feiras aqui em Rio Verde. Então, eu me lembro muito assim, desse período, e eu falo que foi um período de muita luta, de muito sofrimento, e foi aí nesse meio que muitos produtores acharam mais fácil de se fazer das propriedades, né? O que foi muito lamentável para muitos. Seus avós ainda são vivos? Não mais. Não são mais vivos. Mas você tem essa lembrança viva ainda, né? Muito Dá viva, pra ver. muito viva. Então, assim, vez ou outra eu ainda passo na propriedade que foi do meu avô. Hoje não tem mais o engenho, não tem mais o casarão, mas ainda permanece a roda que tocava todo o engenho, que tocava essa serraria, ela continua enterrada pela metade, né? Onde foi a propriedade dele. Então, vez ou outra, quando eu passo por lá, que eu lembro, assim, que eu vejo, eu me lembro com muita saudade e lamentando muito que muitos tenham passado por esse processo. Pois é, esse período aí, né, a gente pode falar êxodo rural, né? Isso, êxodo que rural. O pessoal vinha da fazenda para a cidade justamente em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida, né? Mas assim, hoje a gente percebe que talvez já está sendo um pouco diferente, ao contrário, né? As fazendas estão hoje cada vez mais tecnológicas, hoje não falta nada nas fazendas, né? E você também hoje voltou para esse ramo novamente, é pecuarista. Qual que é o seu ramo de atividade hoje? Então, hoje nós somos pecuaristas, trabalhamos com a suinocultura e com a silvicultura. Então, hoje você também é pecuarista, não planta soja, não planta milho? Não plantamos, nós não estamos na agricultura. Estamos na pecuária, estamos na silvicultura, que é o plantio de eucalipto, e estamos na suinocultura industrial, que é em parceria com a BRF. Pois é, e como é que está essa atividade de vocês? A gente falou muito aqui da agricultura, que está tendo um ano bacana, mas como é que está na pecuária, a suinocultura? Olha, quando a gente fala do agronegócio, nesse momento, a gente percebe que a gente está vivendo um período de muita insegurança para todos os setores, né? Porque quando a gente vê alta no grão e a gente vê que os produtores na agricultura estão passando por dificuldade, a gente sabe que isso vai refletir em todos os setores, porque praticamente todos os setores produtivos, principalmente de proteína animal, ele depende desse grão. E isso vai interferir em todo o mercado. Então, em Rio Verde, eu cresci vendo meus avós, meus pais, tios comentar que quando a agricultura vai mal, todos os setores vão mal porque são refletidos. E a cadeia está interligada demais, né? Muito interligado. Então, fica ruim para todos. Então, a gente vê que na suinocultura, quem é integrado, ele está com uma situação melhor, porque ele tem como se organizar aí uma planilha de custo, ele tem mais uma garantia do Prolabore que ele vai tirar, né? E quando a gente vê um suinocultor que ele está trabalhando, que não tem essa parceria, ele está passando por muitas dificuldades, por sérias dificuldades. Eu estive conversando na Tecnoshow, tive a oportunidade de conversar com alguns suinocultores que fazem todo esse trabalho individualmente e que estão passando por um período muito difícil. Alguns até comentando que se não melhorar, acha que vai sair da atividade, porque está difícil vender o produto. Pois é, principalmente por conta da ração, né? Por conta da ração, exatamente. Reflete, justamente, a agricultura vai refletir em todos os setores. No seu caso, você é integrada da BRF. Somos. Então, a gente está numa situação melhor por conta disso, né? Mas sempre eu gosto de falar que o produtor rural, ele precisa terceirizar muito dentro da propriedade rural. Ele precisa diversificar, desculpa, não é terceirizar, diversificar. Ele precisa ter mais de uma atividade. Porque se ele trabalha só na pecuária e ele só tem essa fonte de renda na pecuária, caso isso venha a sofrer, e sempre acontece, porque é cíclico, né? Uma hora está bem, uma hora está mal. Então, quando ele passa por esse período ruim, se ele tiver uma outra atividade, uma outra fonte de renda paralelo na propriedade rural, ele tem como se manter tranquilamente. E a gente observa que no passado isso era muito, muito impossível ele ter esse Prolabore. Então, eu até falo muito que o produtor deixou
na década de 70 né, e antes disso, ele deixou a atividade justamente por isso. Ele precisava de um prolabore maior para a família, para manter a família no campo, e ele não conseguia fazer isso. Mas a gente também percebe que naquela época também o agronegócio, ele não tinha informação que tem hoje, ele não tinha tecnologia, ele não tinha como o produtor saber o que ele podia fazer, trabalhar melhor dentro da propriedade para aumentar esse prolabore. Eu me lembro de conversar com produtores que me falaram que ele soltava o gado dentro das reservas, porque ele não plantava capim. Então era capim nativo, engordava gado com capim nativo. Né? Quando veio a primeira braquiária para Goiás, para Rio Verde, teve produtor que desacreditava, porque falava, olha, é um capim que está vindo que nasce da pedra. Mas isso não existe, né? Então, os primeiros que plantaram se surpreenderam, né? Que eu falo que foi assim, um salto que tiver dentro da pecuária. Né? Porque ele tinha como fazer esse controle de plantar uma pastagem, depois ele aprendeu a trabalhar isso com piquete, depois piquete rotacionado, manejo de pastagem, ele aprendeu a manejar essa pastagem corretamente, e com isso aumentou o número de engorda dentro da propriedade, e por aí veio até os dias atuais. Né? Hoje, na sua propriedade, vocês trabalham com sistema de confinamento ou é pasto aberto? Semi-confinamento e aberto, tá? Isso. A gente não trabalha o confinamento, né? Então, quando a gente fala na pecuária, a gente tem várias situações. A gente tem aquele produtor que ele prefere, às vezes, tratar o animal fechado. Isso também depende do mercado, isso que eu vou te falar. Porque a gente já trabalhou muito com confinamento também. Então, é de acordo com a facilidade, com o mercado, é que você vai adequar os lotes dos seus animais para que você entregue ao mercado. Né? A arroba da carne também está com preço bacana hoje em dia. ou não pode afirmar isso? Depende do custo, né? Depende do custo, né? Quando a gente fala isso, às vezes, a gente vê, às vezes, na mídia falar muito, mas o produtor está ganhando dinheiro demais, porque o povo fala mesmo, alta, ele está ganhando dinheiro. E eu fico só vendo e fico pensando, imagina, eu queria estar ganhando muito esse dinheiro. Muita grana, Muita grana com isso aí. Mas quando a gente vê isso aí, depende de vários setores. Depende do mercado, depende de que preço que esse grão está chegando na propriedade rural, qual é o custo que o produtor está tendo. Então, de repente, você vê aí que a saca de soja está nas alturas, todo mundo está falando, o produtor está arrebentando de ganhar dinheiro. O agricultor vai trocar de caminhonete esse ano. Vai trocar de caminhonete e tudo. Mas não é bem assim. Que preço que está o custo hoje? De repente, lá atrás, quando a saca de soja estava aí a R$70, às vezes ele estava ganhando muito mais dinheiro que hoje o preço que está. Porque o produtor rural tem um travamento de custo. Na pecuária também tem isso. Tudo tem. Né? Hoje não tem como você tocar uma propriedade rural se você não estiver trabalhando em cima de planilha, em cima de custo. Né? Hoje a gente não tem mais a fazenda, hoje a gente tem uma empresa rural. Sim. Então, aquele produtor que ele não conseguiu enxergar que ele tem em mãos uma empresa, ele vai passar por sérios problemas financeiros altos e baixos. Né? Então, de repente, não dá para ele ter a certeza de que prolabora que ele vai tirar da propriedade rural. E a gente precisa dessa certeza. Porque tem família para sustentar, tem conta para pagar, tem funcionário para pagar. Exatamente. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Hoje você tem quantos funcionários? Nós estamos com 5 funcionários na propriedade. 5 funcionários. A gente fala muito sobre isso também, até conversei com o presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, o Luciano. A gente falava um pouco sobre a questão da oportunidade de trabalho no campo, né? E você que é representante das mulheres aí na FAEG e também no Sindicato Rural, essas instituições proporcionam muitas oportunidades. E esteve à frente do Senar também, com cursos, principalmente para a agricultura familiar. Hoje, só não se qualifica ou busca conhecimento quem não quer, né, Risa? Exatamente, quem não quer. E eu administro 5 grupos de trabalho. Na verdade, eu criei um primeiro grupo de WhatsApp, que era para falar das ações do Senar. E isso foi multiplicando, porque cada grupo é 252 pessoas, né? E aí acaba que você vai criando mais grupos. E depois eu transformei esses grupos em grupos de trabalho, ou seja, às vezes o produtor me liga, está precisando de um colaborador, ele me manda o que ele quer, eu jogo nos grupos e esse produtor recebe no celular dele currículo, porque eu compartilho o contato dele. E aí, dentre esses grupos que eu estou administrando, eu percebo que o que está faltando é mão de obra qualificada. Quando eu visitei a Tecnoshow, eu até coloquei nas minhas mídias um vídeo que eu fiz, porque eu tive a oportunidade de ver uma plantadeira lá, e enorme, acho que 72 linhas. Isso é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, isso aqui é uma coisa extraordinária.
E quando a gente vê toda aquela tecnologia, ela vai chegar no campo e ela vai chegar para já. Ela vai chegar, né? Acho que por esse ano deve estar chegando toda essa tecnologia da Tecnoshow, já começa a chegar no campo. E vai receber essa tecnologia os operadores de máquinas. Então, eu uso falar que, às vezes, a indústria, ela cria toda aquela tecnologia, ela desenvolve a máquina, ela desenvolve o software, né? Uma gestão extraordinária, às vezes, para uma aplicação, para um plantio. E quando isso chega no campo, a gente não tem quem vai trabalhar isso. Então, assim, eu vejo muitos produtores reclamar essa questão de mão de obra qualificada. E isso está em todos os setores. Está na pecuária também. Também falta mão de obra. Está na bovinocultura de leite, de corte, está na suinocultura, está na agricultura. Falta mão de obra qualificada. Trabalho tem. O que não tem é aquele colaborador que ele faça a eficiência e que ele tenha o comprometimento com a profissão dele. Então, eu sempre falo isso, eu às vezes comento isso nos grupos, que se você se propõe a trabalhar dentro do agronegócio, se qualifique, busque conhecimento e dê o seu melhor. Porque ali vai ter a garantia do seu prolabore e não é só do seu, é de várias pessoas que estão envolvidas. E a gente também conversava aqui em outros episódios, a disponibilidade das pessoas também em trabalhar no campo hoje diminuiu, né? Diminuiu muito. Mas tanto diminuiu como vem aumentando também essa questão de máquinas tecnológicas, que tá, toda essa tecnologia que está vindo também, vem justamente para suprir, porque quando a gente começa a faltar essa mão de obra, lógico que vem os estudiosos de tecnologia, vem a indústria, que percebe isso e que vai desenvolvendo máquinas melhores, então melhor para o plantio, ordenhadeiras melhores, então a gente vê que isso também vem melhorando muito. Mas mesmo assim, a gente precisa muito de trabalhadores, de colaboradores que estejam qualificados. Então, eu recebo muito currículo, às vezes, nesses grupos, do pessoal do Nordeste, que, olha, eu quero vir para Rio Verde, posso te mandar o currículo, né? Eu falo, olha, eu não pego o currículo, eu apenas compartilho que você está com disponibilidade de trabalhar. Mas não adianta nada, de repente, vir essa pessoa de Mato Grosso, vem do Sul, vem do Nordeste para trabalhar em Rio Verde, se ele não está qualificado. Né? Se ele vai chegar numa propriedade rural, ele vai pegar um trator que a tecnologia dessa máquina, de um GPS de máquinas hoje, é a mesma tecnologia da aviação. Ou seja, ele vai sentar naquela máquina e ele vai ter que entender daquele GPS, porque é o mesmo entendimento que vai ter um piloto de aviação. Pois é, hoje em dia está muito mais complexo, né? Muito Antigamente, pelo menos assim, vem à cabeça que era mais fácil. O cara era trabalhador braçal, trabalhava na fazenda, de peão, cortador de cana, na época era assim, de caseiro. Hoje em dia, você bem ressaltou aqui, a fazenda é uma empresa. Né? Tudo bem que tem muita fazenda que tem o caseiro, que é de confiança, que cuida das coisas, mas muitas vezes ele tem o gerente, o supervisor, né? Tem uma série de pessoas, tem o agrônomo que dá assistência. Então hoje o campo tem muita gente importante, mas aquele trabalhador, ele pode até não ser formado, mas ele tendo uma boa qualificação numa máquina, né? Entendendo de tecnologia do campo, ele pode receber um bom salário também, né? É lógico que ele recebe. Olha, eu já vi operadores aí que faz uma eficiência extraordinária numa máquina, que ele faz a eficiência de um autopropelido numa aplicação, às vezes quase que de 95% da eficiência daquela máquina. Olha, eu vou te falar que um operador, para ele subir num autopropelido hoje e fazer toda essa eficiência que vai ser na aplicação do defensivo, que é a parte caríssima na produção. Né? Pode chegar até 60% do custo. Então, exatamente. Agora, você imagina ele ter o conhecimento dele fazer a eficiência toda dessa máquina e o produtor jogar isso numa planilha e quando terminar a safra, ele olhar nessa planilha e ele falar, olha, esse colaborador está me ajudando a pagar a máquina quase 80%. Então, eu já ouvi de produtores rurais falar que teve operador que fez uma eficiência tão grande que ele conseguiu pagar a máquina com a economia que ele fez. Então, dentro da aplicação, fez um trabalho extraordinário que ele ajudou a pagar essa máquina. E, consequentemente, ele recebe um bom salário por isso. Um bom salário, consequentemente, está disputado no mercado. Está disputado. Está valorizado. Está valorizado e disputado, porque temos poucos. Com esse perfil. Hoje dá para mensurar, até porque tem muita gente ouvindo a gente no nosso podcast, mas dá para mensurar quanto ganha um operador de máquina desse?
Olha, eu acho que eu não vou comentar salário aqui, mas eu vou te falar que a gente tem operadores aí que ele recebe até comissões. Se ele recebe comissão em cima do grão, já dá para Exato. imaginar Então, que é uma boa grana, né? É um bom salário. Então, e hoje eu já vi operadores que falam assim, olha, Rízia, mas acontece que eu fico aqui trabalhando, eu não tenho tempo de... Olha, não fale dessa forma aí, porque a maioria dos produtores estão correndo atrás de qualificar a mão de obra, de qualificar o colaborador que ele tem na propriedade rural. E sem falar nisso, né, que ele vai tirar aquele tempo, às vezes, para vir para a cidade, ou para, de repente, ficar 3 dias fazendo uma qualificação, ele tem um celular na mão dele. Eu falo que celular, e eu já vi muitas pessoas falar isso, um celular na sua mão, você tem várias opções. Você tem a opção de se qualificar ou de você ficar no TikTok dando risadinha, né? Você tem essas opções. Se eu fosse um operador de máquina, se eu trabalhasse nessa área, eu vou te falar, o aparelho de celular, para mim, ia ser uma ferramenta de trabalho. Porque o tempo que eu tivesse ocioso dentro da propriedade, eu ia estar navegando no YouTube, fazendo cursos de máquinas, estudando né, as máquinas que estão ali na propriedade rural. Eu estaria pegando o manual daquelas máquinas e estudando o que tem ali dentro daquele manual. Porque às vezes a gente sobe em algumas máquinas que quando você pede para dar uma olhadinha no manual, ele está no plástico. Uhum. Então o operador não teve nem curiosidade de dar uma olhada. Em contrapartida, a gente tem colaboradores aí que o manual já está até esfarelando. De tanto que ele olha, ele vê, ele tem curiosidade, chega um técnico que ele quer saber, ele está no YouTube assistindo vídeos, né? Então, hoje falar que você, eu não tenho tempo para me qualificar, é só se você realmente não quiser, porque né, você está com uma tecnologia na sua mão que você pode usá-la para dar risada, para olhar vídeos, né, engraçados, ou para se qualificar. Vamos falar um pouco aí, você como uma responsável aí por essas entidades, né? Quando a gente fala assim, mulher no agro, eu não vou comentar isso porque eu queria que você comentasse. Por que a gente precisa usar ainda esse termo, mulher no agro? Porque, naturalmente, a gente pensa, a família está no agro, mas sempre foi um universo muito só dos homens? Então, mas quando a gente fala em mulher do agro, a gente não pode deixar de mencionar que não está só a esposa do produtor rural ou a produtora rural. A gente tem aí todas as mulheres que estão envolvidas trabalhando dentro do agronegócio, né? Uhum. E que, lamentavelmente, ainda não é um setor tão fácil dela estar se oportunizando. Então, a gente vê a Faculdade de Rio Verde, quantas agrônomas formam aí por semestre aqui em Rio Verde? Quantas estão trabalhando mesmo dentro da assistência técnica? Quantas o mercado absorveu? Tem tudo isso. Uhum. Então, assim, a gente tem que olhar, não só com o olhar de quem está produzindo no campo, mas o olhar para aquelas mulheres também que precisam trabalhar e que, às vezes, encontram muitos obstáculos. Eu vejo que uma das indústrias que tem contratado muito é as usinas, e eu quero até parabenizá-los aí, por ter feito um trabalho extraordinário de trazer as mulheres para dentro das usinas para trabalhar com as máquinas. Então, eu já vi muitos gerentes de usinas comentarem que a mulher trabalhando numa colhedora de cana, a máquina quebra menos, tem mais eficiência, ela é mais comprometida, ela quer saber mais de como colher mais e melhor, de como, às vezes, fazer uma colheita que não agrida tanto a planta, né? Porque tem tudo isso. Então, assim, é um ciclo de informações que tem para que ela tenha essa eficiência. E as usinas já perceberam que essa mulher ela tem um papel extraordinário quando coloca uma máquina na mão dela para fazer uma colheita. Quando a gente olha para as propriedades rurais que trabalham com grãos, a gente já não vê. Eu vou te falar que eu não tenho dados. Eu nunca vi, vou ser sincero. Eu não uma tenho mulher dados, colhendo. mas isso que eu ia te falar. A gente tem em Rio Verde algumas propriedades que tem algumas mulheres que colhem junto com o marido, plantam junto com o marido, mas ainda é um número muito pequeno e a atividade também está na mão da família. Mas quando a gente fala da mulher do agro, aquela mulher que precisa buscar o trabalho, que precisa trabalhar e que ela quer, às vezes, trabalhar numa máquina, isso aí é um número insignificante. Eu já vi alguns produtores, às vezes, comentar que, olha, para mim contratar uma mulher para trabalhar numa colheitadeira, trabalhar num trator, eu preciso adaptar a propriedade, eu preciso criar um alojamento só para as mulheres, eu preciso me adaptar. E, às vezes, eu já questionei isso. Olha, mas você já passou também a se informar qual é a eficiência dessa mulher? Eu não sou, assim, muito de querer falar que a gente precisa priorizar essa mulher,
mas eu falo que a gente precisa ter paridade de gênero. Esse é muito importante que a gente tenha isso. Nesse tempo todo que eu estive no Senar, a gente capacitou muitas mulheres para trabalhar com tratores. E eu vi muitas mulheres com uma eficiência, com potencial muito grande e que não conseguiram emprego na área. Então, assim, a gente ainda tem um caminho muito grande a seguir, né? A gente precisa, assim, de ter muita sororidade, até entre as produtoras que detêm as propriedades rurais nas mãos delas e que elas têm essa possibilidade de definir quem é que vai trabalhar nas suas máquinas. Que olhem com carinho para essas mulheres que querem muito trabalhar o plantio, trabalhar a colheita, porque a gente tem mulheres extraordinárias com uma competência ímpar, assim como a gente tem muitas agrônomas, muitas zootecnistas. Na área agrária, a gente tem muitas mulheres com uma mão de obra qualificada, que tem, né, qualificação, que tem conhecimento, mas que não tem oportunidade. Então, quando a gente fala mulher no agro, você explicou muito bem, não é só pensar na produtora rural, na esposa do produtor rural. Vocês olham com muito detalhe todas as pessoas que estão em cada ponto do campo. Em cada ponto do campo. Tem uma menina que eu gosto de mencionar muito, que é a Vanessa Sabione. A Vanessa Sabione, ela é uma agrônoma e ela trabalhava numa multinacional e ela perdeu o emprego e ela resolveu pegar aquela carteira de clientes que ela tinha e ela separou quem eram aquelas mulheres que ela tinha nessa carteira de cliente e ela criou um portal, que é o Agro Mulher. Depois veio a Estelmes, que criou também o portal Elas no Campo, e foram criando outros portais, Mas assim, quando eu falo na Vanessa Sabione, eu falo com muito carinho dessa menina, porque é uma menina jovem, e que ela viu ali a importância dela abraçar essas mulheres, criar um portal, começar a capacitar também. E foi assim um momento extraordinário que eu vivenciei junto com a Vanessa, porque ela criou um grupo de WhatsApp, eu tive a satisfação eu nem sei como eu entrei no grupo, alguém me colocou lá, e eu comecei a ver todo esse movimento, e falei, gente, olha que legal, né? É aquela história de que se te der um limão, você faz uma limonada. Sim. Então, a mulher é isso, se você der um limão para ela vai fazer uma limonada, ela vai distribuir essa limonada, ela não vai pingar uma gotinha aqui num copinho de pinga e beber e ficar por isso mesmo, sabe? Ela vai fazer uma limonada. Agora eu vou falar a verdade para você, os homens têm que ficar preocupados mesmo, porque as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço, conquistando espaço importante, né? Que isso é mais do que justo, né? Somos iguais e acho que conquistar espaço no poder público, espaço em empresas privadas, cargos importantes que antes eram só de homens. Então, as mulheres hoje estão dominando de fato. E eu acho que a partir do momento que os produtores rurais abrirem a porteira e falar assim, não, deixa eu fazer um teste aqui, então, numa colheitadeira que, rapaz, já pensou, a eficiência for muito maior, o cara vai falar assim, rapaz, não quero mais homem mexendo com máquina, não. Olha, muitas usinas já perceberam isso, tá? Até em Rio Verde, esses dias eu estava indo para Santa Helena e estava do lado da rodovia uma menina numa colheitadeira colhendo cana. Eu até parei, fiquei olhando, falei, olha que legal, olha onde essa menina tá. E a gente sabe que para ela chegar ali, olha que foi desafiador, sim, muito desafiador. Porque quando a gente vê uma mulher na liderança dentro das instituições, ou a gente vê uma mulher com um trabalho desse dentro das usinas, ainda mais se ela for casada, a gente sabe que o desafio dela é em dobro. Nossa Senhora. Porque, ó, ela tem que se dedicar à família, ela tem que se dedicar à casa, à atividade dela. Então, assim, ela tem que ser muito eficiente em tudo que ela faz, porque ela tem que ser uma boa gestora de tempo também. Com certeza. E eu vou falar uma coisa aqui, experiência própria. Eu sou casado, minha esposa é farmacêutica no Hospital do Câncer aqui de Rio Verde. Ela tem um cargo de chefia ali, trabalha pra caramba, chega em casa, continua trabalhando no celular. E eu também tenho os meus afazeres, mas tem a parceria. Ó, eu cuido dos meninos enquanto você está fazendo isso aqui e vice-versa, né? Eu acho que é uma parceria que tem que existir num casamento para que os dois cresçam, né, Rízia? Exatamente. E isso que você falou é muito importante, né? Porque a mulher, quando ela casa, que vê uns filhos, vê um marido, que ela quer trabalhar fora e que ela também quer dedicar
a atividade dela, tem que ser uma parceria, é o que você falou. Não tem jeito. É porque para ela sozinha assumir isso, e a gente sabe que tem muitas que fazem isso. Ah, com certeza. Né? Hoje a gente fala que tem muitas mães solos, né? Tem pais também, mas a grande maioria, é mulher. E quando eu vejo uma mulher que eu sei que ela está trabalhando e que ela às vezes não tem um esposo e ela está criando os filhos, eu falo, poxa vida, olha, ali está uma guerreira, está uma mulher maravilha. Né? Rizzi, você tem um perfil de liderança, hein? Dá para perceber isso aí, pela sua história, pelo seu jeito de falar. Olha, eu acho que às vezes eu preciso sair da ilha para ver a ilha. Tem sim, né? É bacana, e até mesmo pelas iniciativas que você já tomou, nesse período à frente do Senar. Eu acredito que o pessoal deve te falar assim, Rizzi, aí, pensa em assumir algum cargo público, entrar na vida pública, assumir, de repente, alguma pasta do agro. Então, eu me encanto com o agro, né? Eu me encanto com esses movimentos de mulheres, porque eu também sou esposa, eu sou mãe, eu trabalhava e trabalho até hoje, mas quando eu comecei a trabalhar, meus filhos eram muito pequenos. Então, eu sei o quanto é desafiador você ser mãe, esposa, trabalhar fora e você obter sucesso em tudo isso que você está fazendo. Quando eu vejo uma mulher fazer isso, eu olho para mim lá atrás, quando os meus filhos eram pequenos, eu falo, poxa, que mulher guerreira dedicada foi essa, né? Às vezes a mulher trabalha, é mãe, está na faculdade, fazendo uma faculdade, está ajudando em casa. Eu falo, poxa, é uma atividade assim que tem que ser para a mulher mesmo, né? Porque eu acho que é muito difícil para a mulher ela ter que administrar tudo isso. E acaba que dentro de casa, igual você falou, mesmo você ajudando sua esposa, a gente se sente como mulher na responsabilidade maior de ter um lar de sucesso, com paz, os filhos estão ali, a gente está, né, encaminhando os filhos para a escola, para o futuro, a gente está encaminhando o futuro. A mulher, ela toma muito essa responsabilidade para si. Muito. Toma mesmo. Ela toma a responsabilidade de saber se o filho fez a tarefa, se ele está tirando notas boas. Às vezes o homem não está tão focado nisso, ele deixa mais que de lado, né? Não, ele vai dar conta de fazer essas tarefas. Vai dar tudo certo. Mas nós, mulheres, não, a gente quer o resultado disso. Eu quero o resultado. Se meu filho está tirando boas notas, como é que ele está na escola? Às vezes eu não tenho tempo de ir na escola, mas eu vou ligar para saber, eu vou pegar o telefone da professora, porque eu não tenho tempo de ir na escola, mas eu vou ligar para ela. Como é que ele está na escola? Está indo bem? Ou eu vou pegar o telefone da diretora? Muitas vezes, quando meus filhos eram pequenos, às vezes eu incomodava nessa questão. Eu nunca tive tempo de ir em reuniões de escola. Mas eu sempre tive presente nas reuniões, porque mesmo quando eu não podia participar, eu sabia qual é a mãe que é participativa e eu tinha o telefone dela. Para saber o que tinha. Como é que está na escola, mencionou alguma coisa do meu filho, estava tudo tranquilo. A gente fugiu um pouquinho da prosa sobre o agro, mas é importante demais, porque a gente sempre fala, o pessoal do agro, né, sempre fala da valorização da família, né, de preservar a família. Minha esposa fala uma coisa que é muito interessante, que é criar memórias afetivas nos filhos. E ela tem uma preocupação com isso muito, mas muito maior do que eu. Hoje, nessa correria, a gente às vezes fala assim, não, ele está no celular ali, ele está no videogame. Daí ela fala, não, a gente tem que sair daqui, de repente ir numa praça, tomar um sorvete, eu vou fazer um bolo aqui, vou fazer um café no domingo à tarde, a gente vai comer esse bolo, tomar esse café, um pão de queijo, para os meninos lembrarem disso. Isso faz parte mesmo, né, Rizzi? Isso faz parte. E a gente vê esse resultado. Ó, meu bebê hoje está com 26 anos. Seu bebezinho, caçula, 26. Né? A minha filha vai fazer 30 anos. Então, eu vejo o resultado disso. Às vezes, quando a gente está na fazenda, às vezes eles estão com os colegas ali, e aí ele fala, eu me lembro quando eu era pequeno, que a minha mãe me levava no curral para tomar um leite lá, que o papai estava tirando leite. Eu falo, olha, que legal, olha, isso valeu a pena, né? Mãe, eu lembro quando a senhora me corrigiu por isso e aquilo. A gente fala, olha, valeu a pena. Então, são memórias afetivas muito importantes, né? E isso é uma coisa que a gente vai levar para toda a vida. Quando eu me lembro do meu avô no carro de boi, lá, com aquela dificuldade toda, aqueles boi para encostar, para tirar os troncos de cima do carro de boi, isso é uma memória afetiva muito importante para mim, né? Porque eu cresci vendo essa valorização do agronegócio como algo muito importante, né? Naquela época ninguém via isso como tal importância, até porque os produtores mandavam os filhos para a cidade, ele queria que o filho fosse médico, que ele fosse advogado, mas que a última coisa que o filho fizesse era querer ficar lá no campo, porque era uma vida muito difícil, muito, muito sofrido. Então o pessoal estava derrubando mato para plantar roça, porque era tudo mato, tudo muito difícil, derrubando mato em carro de boi, depois veio nesses pequenos tratores, né? Foi muito difícil. Então ninguém queria o filho retornando para a propriedade rural. Diferente hoje que os jovens querem estar na propriedade rural junto com os pais.
Né? A gente vê esse retorno, ele quer vir, quer se qualificar, mas ele não quer perder o contato da propriedade rural e os pais trabalham também com mais segurança de que vai deixar aquilo ali que os filhos vão saber tomar conta. Quando eu falo isso, às vezes a gente sempre tem um filho que puxa mais para o lado do agro. Então, às vezes você vai criar um filho, eu já vi muitos pais falar, olha, eu criei meu filho em cima do arreio, depois ele quis fazer medicina, e aí foi para São Paulo estudar e depois não quis voltar. Ah, mas você fez o seu papel como pai. Claro. E uma hora ou outra, ele vai ter aquele carinho de voltar para assumir a propriedade. Às vezes ele não vem morar na propriedade. Mas a gente sabe que a gente tem alguns produtores rurais que nem aqui em Rio Verde mora, que às vezes a propriedade está lá em Aparecida do Rio Doce, e às vezes ele vem aqui a cada 3, 4 meses. Mas ele recebeu aquilo do pai, ele é um médico hoje no grande centro, mas ele não quer desfazer da propriedade, ele quer permanecer com aquela propriedade, com aquela lucratividade, e às vezes, pelo que você falou, por uma memória afetiva, né, daquilo que o pai fez a vida toda. Então ele não vai desfazer daquele patrimônio. Pois é, e hoje, você falou aí, tem muito produtor que fala mesmo, nossa, meus filhos foram para outro caminho, hoje eu estou preocupado com a sucessão familiar, né? Mas também tem muitos exemplos bacanas aí de filhos que trabalham junto com os pais, que os pais estão aprendendo com os filhos por conta de tecnologia, desse avanço do agro como um todo, né? Na sua casa, como é que é? Qual dos filhos que puxou mais pro lado do agro? O meu filho puxou pro lado do agro. O bebê de 26 anos. Ele não pode... Ele não pode ouvir, não? Ele não pode ver esse Qual que é o nome dele? Paulo Vitor. Ô, Paulo Vitor, um abraço pra você. Tudo bem, mãe é tudo igual também, cara. A minha me chama de bebê até hoje, fica tranquilo. Ele vai falar, a senhora não fez isso comigo, mãe. Ele puxou? Muito, muito. A minha filha gosta muito. Mas ela formou em Direito, ela mora em Goiânia, mas ela vem sempre a Rio Verde. Quando ela vem, mãe, eu estou indo para a fazenda. Então, assim, a gente tem que deixar os filhos, e eu falo assim, a minha experiência, pode ser que a minha experiência não seja a experiência de muitos pais, mas eu penso que a gente tem que deixar os filhos decidir por si só. Se ele quer estar ali naquela propriedade rural, se ele quer estar trabalhando junto com os pais. O meu filho, ele prioriza muito estar junto com a gente, estar na propriedade rural junto com o pai, e ele opina, às vezes a gente senta para conversar, e ele, ó, pai, vamos fazer dessa forma, vamos trocar, esse trator não está muito legal, você está precisando trocar, o senhor já está começando a ter despesa com isso, então a gente troca muito isso. E a minha filha, de longe, ela está acompanhando o que a gente está fazendo aqui. Então, eu tenho certeza que às vezes ela não está nessa sucessão direta hoje, mas ela tem plena consciência de que amanhã ela vai receber isso e o que ela vai fazer com isso. Porque quando eu converso com ela e a gente fala do futuro, ela fala muito do que ela vai fazer, do que ela quer na propriedade rural. Então, eu tenho certeza que futuramente os dois sabem o que vai fazer com aquilo que o avô trabalhou para fazer, que passou para o pai e que o pai vai passar para os filhos. Então, isso é muito importante. Não é porque o filho está longe, que ele não está morando ali na propriedade, trabalhando junto com o pai, que você, às vezes, não está sendo eficiente com esse patrimônio que você vai deixar para o filho. É o que você falou, é aquela memória daquele trabalho que vai ficar com ele. Então, às vezes, ele não vai vir para Rio Verde para trabalhar na propriedade rural, porque ele já tem uma vida profissional fora. Mas ele vai querer lidar com aquilo, permanecer com aquela propriedade, fazê-la produtiva, colocar um gerente ali e sempre estar indo e vindo. Eu já vi isso muito acontecer e acontecer com sucesso. E pode chegar ao ponto de falar assim, rapaz, eu gostei tanto que eu vou para lá mesmo. Chega. Que eu vou ficar aqui. Então pode ser que ele não vai vir, mas na velhice, quando se aposentar, não, agora eu vou assumir de vez, eu vou para a propriedade. O que eu acho importante é que todos valorizem muito o que foi feito pelos avós, bisavós, que chegou no pai, que vai chegar até você. Isso, se você for olhar para trás, todos os produtores hoje, que são produtores de origem, e quando eu falo de origem, é aquele produtor que veio do pai, que o pai veio do avô, que veio do bisavô, e que ele olhe para isso, que foi muito difícil chegar até aqui, para que ele receba uma propriedade já produtiva. Porque quando essa propriedade chegou aos avós, bisavós, ela chegou uma propriedade improdutiva. Crua. Crua. Ele teve que derrubar, ele teve que fazer estrada, ele teve que construir casa, ele teve que batalhar muito. Então, assim, se ele fez tudo isso, e quando eu falo assim, a gente que é pai, você trabalha muito para o futuro do seu filho. Né? Você trabalha muito pensando no futuro do seu filho. Então, você criar esse vínculo dele entender que tudo que você está fazendo, você fez por ele. E que ele honre isso. E que ele passe essa honra para os seus filhos, para os seus netos. Para a gente encerrar essa prosa em alto nível aqui, tem algum sonho que ainda não realizou, Rízia?
Olha, eu acho que todo mundo deve sempre continuar sonhando, né? Eu acho que na vida a gente nunca pode parar de sonhar. Você realiza um sonho, vamos começar a sonhar outro. Porque é o sentido da vida, né? Você sempre tem algo para realizar. Olha, eu me sinto hoje realizada em tudo que eu fiz. Eu fiz boas amizades no período que eu estive no Senar. Fora do Senar, eu tenho amigos extraordinários que tanto o agro me deu, como a vida me deu de presente. Eu falo que hoje, o que eu tenho para realizar, que está mais próximo aí, que é um desafio, e que eu estou me propondo a isso, que seria a gente concorrer à presidência do Sindicato Rural, né? Então, eu estou colocando uma chapa aí com alguns colegas. Eu até comentei um dia com o Luciano, eu falei, é uma disputa por gestão, não é uma disputa política, não é uma guerra. Não é uma guerra, não é uma política. Então, assim, é por uma gestão. Né? Então, até eu uso brincar, a gente monta os palanques no agronegócio, na representatividade dentro do sistema sindical patronal, e depois a gente desmonta. Porque se eu perder, eu vou precisar de você, claro. Porque é o meu setor, eu estou trabalhando nele, né? E se eu ganhar, eu vou precisar de você. Porque a gente precisa dessa representatividade. Então, a gente tem que olhar isso com muito carinho. Então, quando eu vejo assim que vai haver uma eleição no Sindicato Rural, às vezes tem uma chapa, 2, 3 chapas, eu sempre falo, eles têm que olhar com carinho para isso. Porque a gente precisa de bons líderes dentro do nosso setor, como em qualquer setor. Né? Quando a gente fala isso, a gente fala dentro do Senai, que é da indústria, do Senar, que vem do comércio, do Senar, do meio rural, que faz as capacitações, e que também tem sindicatos e associações que dependem disso. A gente tem que olhar isso com muito carinho. Porque quem vem para uma disputa, até eu não gosto de usar muito esse termo, eu falo que quem vem para falar dessa gestão, tem que entender do setor, tem que saber que esse setor, às vezes ele está forte, às vezes ele está frágil, né? E a gente tem que trabalhar isso com união. Então, a gente vai, às vezes, ter um momento de disputa pela gestão, mas que depois a gente tem que estar todo mundo junto ali, em busca da mesma representatividade. É isso aí. Conhecer um pouco mais aqui da história da Risa Ribeiro. Risa Ribeiro. Quase que eu falei Guimarães, né? Guimarães mas também. O seu também é Guimarães? É Guimarães. Então é por isso, eu fiquei na cabeça. Mas é porque sempre minha gente tá Risa Ribeiro, né? Você fala Risa Ribeiro, Guimarães, né? O pessoal fala mais... Mas é mais Ribeiro. Mais Ribeiro. Tá aí, então. Olha, quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui. É um prazer falar contigo mais uma vez. A gente já conversou em um outro programa que eu apresentava, mas é bacana a gente falar desses desafios do agro e dessa importância da mulher no agro também, viu? Obrigado. Olha, eu que tenho que agradecer você por esse momento. Eu acho importantíssimo que todas as mídias abram espaço para as mulheres, para o nosso setor, para o agronegócio, que falem disso, isso é muito importante. E tá aberta a porta, toda vez que quiser falar aqui com o nosso público, quiser mandar algum recado aqui para o nosso público do Portal Agro 2. Inclusive, já te pergunto, tá seguindo lá a nossa página do Instagram? Lógico que estou seguindo, lógico. Isso aí, ó. E você faça igual a Rízia, né? Segue a gente no Instagram, @Portal Agro 2, no Facebook, no TikTok, no nosso canal no YouTube. Você não é inscrito ainda? Se inscreva aí, ajuda a gente a espalhar esse conteúdo do agro, conteúdo tão importante, né? E acesse também o nosso portal, www.agro2.com.br. Rízia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Fica com Deus. Convite. Foi um momento extraordinário. Eu que agradeço, viu? O entrevistador sempre quer ter uma boa entrevistada, né? Quando tem uma boa entrevistada, a gente deixa o papo fluir, né? Obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço. Gente, prazer mais uma vez falar com vocês aí. E não deixe de acompanhar os nossos episódios, viu? Toda segunda e toda quarta-feira, aqui de Rio Verde, toda terça e toda quinta-feira com a Lara e com o Pedrão, direto de Goiânia. Um abraço, até o próximo episódio.